Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos honram com a presença, os internautas, imprensa. Serei muito breve, rápido nas minhas considerações, como justificativa pelo meu posicionamento em relação ao pedido encaminhado aí por um cidadão montenegrino, em relação ao processo de impeachment. Por que o meu voto contrário? Ora, tramita, como bem foi colocado, ao final da longuíssima, de quase uma hora aproximadamente, de exposição e leitura, muito bem feita, por sinal, pelo vereador Marcos Guerin, ali diz, ao final, em dois momentos, existe uma ação civil pública tramitando. Qual é o resultado? Alguém sabe? Qual é o resultado final? Alguém sabe? Suponhamos que aqui politicamente nós queiramos, por sua maioria, pelo número de votos que ampara a legislação, decida, os vereadores, pela cassação do prefeito. Muito bem, decidiu. Lá adiante, no amanhã, a justiça, em seu grau final, diz assim: o prefeito não teve culpa. Como repararmos o dano? Como repararmos o dano? Entenderam? Aliás, um dos motivos pelos quais não sou a favor, pegar um exemplo aqui da pena de morte, que se fala tanto, né? É que dada a pena de morte, ela é irreparável. E nós temos exemplos no mundo. Não é único, de gente condenada à morte e que depois se viu a inocência. E aí? E aí? Então, está claro, com todo o respeito que eu tenho pelo autor, mas ele é um apoiador de um dos vereadores da casa também. O próprio autor é um apoiador de um vereador dessa casa. Não é um qualquer cidadão. Mais um motivo. É um cidadão, evidentemente, mas apoiador de uma campanha de um dos vereadores aqui, é deputado. É legítimo, mas, tudo, porém, apesar do que eu disse agora, o que efetivamente fundamenta a minha decisão é, se em existindo, e existe, como está aqui colocado e ouvido por todos os presentes, que existe uma ação civil pública tramitando na justiça, o que nós, e é o melhor, que esperemos a decisão. Bem, a decisão cabal, final, sem mais recurso, é pela condenação do prefeito, serei o primeiro a votar a favor da cassação. Dependendo do tipo de julgamento ainda também, né? Dependendo do tipo de condenação. Porque há vários graus de condenação. Faz tempo que eu não opero direito, muito pouco operei, mas eu tenho uma lembrança assim, por exemplo, uma ação de um delito de trânsito. Muitas vezes se espera na esfera criminal a decisão para daí se buscar no cível a reparação no tocante ao pecuniário, ao dano, ao resultado pecuniário que foi acometido à vítima. Elas podem ser concorrentes e elas são independentes, mas muitas vezes se espera o julgamento no crime, na parte penal, para buscar
o resultado da sentença para ser como título executivo para buscar, então, uma ação pecuniária. Veja um exemplo que a gente trouxe à luz, que poucos conhecem. Reforço, repito e aí encerro. Existe um julgamento, uma ação, melhor dizendo, sob julgamento na justiça. Alguém que é um magistrado formado em direito, experimentado, passou por concurso. Nós vamos estar fazendo uma leitura jurídica e a maioria é leigo. Então o julgamento é político. A decisão singular, ela é passível de um julgamento por um colegiado. Formado por quem? Por homens e mulheres do direito. E ainda assim, esse julgamento ainda é passível de ser submetido a uma instância superior ainda. Por gente ainda, normalmente, mais experimentada e mais com notabilidade no direito, que é o Supremo. Que é o Tribunal Superior, melhor dizendo. A razoabilidade nos orienta, nos aponta, nos determina pela imparcialidade, é que aguardemos, que esperemos o julgamento final da ação civil pública tramitando.